Olá, minha amiga da costura, tudo bem com você? Eu sou a Andréia Cristi da loja Cololo Baby. Seja bem-vinda a essa videoaula e na videoaula de hoje você vai aprender a confeccionar essa mochilinha aqui. Olha que gracinha essa peça com zíper aqui na parte da frente. É uma mochilinha infantil. Deixa eu virar para mim para conseguir abrir. É uma mochilinha infantil, indicada aí para criança até 5 anos. Mas se você quiser também essa mochilinha para você ou para alguma criança maiorzinha, é só aumentar aqui um pouquinho o tamanho da alça. Ó, uma peça bem legal. Você pode confeccionar aí com tecido masculino, com tecido feminino. É bem legal agora para o fim do ano, para dar de presente, para volta às aulas. Essa daqui eu confeccionei para o Dieguinho, é a mochilinha que ele vai usar o ano que vem na escolinha dele. Uma graça, né? Essa mochilinha aqui, originalmente, eu coloquei o nome dela de Mochilinha Clarice, né? Um projeto que eu tenho aí já faz um certo tempinho, já tenho a videoaula de passo a passo dela. E você que tá me assistindo, que acompanha o canal diariamente, vai poder baixar gratuitamente essa modelagem, tá? Só para você que acompanha diariamente. Então, presta bastante atenção no vídeo, que eu vou dar alguns recadinhos e vou explicar como que você pode baixar a sua modelagem. Também vou passar a fita aqui, mostrar as medidas, porque as meninas perguntam bastante qual o tamanho que fica, né, a peça depois de pronta. Vou mostrar também. E na sequência, o passo a passo da peça, tá bom? Esse projeto aqui, a Mochilinha Clarice, é um dos muitos projetos que estão lá dentro do meu clubinho por assinatura mensal. Um clubinho onde eu ensino peças de costura criativa para bebê, para meninas que são iniciantes na costura e que trabalham com máquina de costura doméstica. Então, esse projeto faz parte lá do clubinho. O link do clubinho eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu convido você a clicar no link, a conhecer o clubinho e também a fazer parte dele. Lá tem várias modelagens, tem projetos de mochila, de mochilinha, bolsa maternidade, bolsa grande, bolsa pequena, peças para decoração de quarto, tem kit de berço, 2 modelos de kit de berço, tem jogo de lençol, almofada de amamentação, almofada para poltrona, tem 2 modelos de capa de caderneta, tem porta-fralda, tem maletinha de mão, tem naninha, tem muitos projetos lá dentro do clubinho, tá bom? O clubinho, você paga um pequeno valor por mês e você tem acesso a todo o conteúdo. Então, entrando no clubinho, já fica liberado para você assistir todas as aulas. Você pode assistir na sequência, como você desejar, ou pode ir naquele projeto específico que você está querendo confeccionar. Já fica tudo livre o acesso das videoaulas, das modelagens e também a minha assessoria caso você tenha dúvida na confecção de um projeto, num tecido, num material, num fornecedor, como imprimir o molde. Então você tem a minha assessoria à vontade lá dentro do clubinho, tá bom? O link do clubinho ele vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo. Também vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link do WhatsApp do meu ateliê. Então, se você quiser conversar comigo, só clicar no WhatsApp que vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? E essa modelagem, eu vou disponibilizar ela gratuitamente para quem acompanha o canal. Então, eu vou deixar ela liberada gratuitamente por 24 horas, tá bom? Então, se você chegar aqui no vídeo depois, né, você vai ver, aqui abaixo fica marcada a data de postagem do vídeo. Se você chegar aqui depois e quiser confeccionar a peça, eu convido você a participar lá do clubinho. E você que está chegando agora, tem 24 horas para solicitar a sua modelagem gratuitamente. Basta ser inscrito no canal. Então, você vai olhar aqui abaixo na descrição do vídeo, ver se você já é inscrito. Se você não é inscrito, clica em se inscrever, faz um print da tela da sua inscrição e me manda no meu WhatsApp que está aqui abaixo. Em forma de agradecimento por você acompanhar o canal diariamente e por você ser inscrito no canal, eu vou enviar o PDF da modelagem para você no WhatsApp, tá bom? Então, se inscreve no canal, faz o print, manda o print lá pro meu WhatsApp que está aqui abaixo e para te agradecer de coração por você ter se inscrito e acompanhar o canal, eu vou enviar o PDF, tá bom? O PDF prontinho, em tamanho real, só imprimir e seguir o passo a passo para confeccionar a sua peça, tá bom? Ah, um recadinho que eu achei muito importante, até peguei aqui, ó, o calendário para poder
falar para vocês, eu estou postando essa videoaula. Hoje é dia 5 de dezembro de 2022, uma segunda-feira. Toda segunda-feira tem videoaula nova aqui no canal, tá bom? Então sempre acompanhe, todas as segundas-feiras. Hoje é dia 5, eu vou dar para vocês até amanhã, ao meio-dia, dia 6 de dezembro de 2022, para poder solicitar a modelagem gratuita via WhatsApp, tá bom? Então, prazo de 24 horas. Estou disponível no WhatsApp para atender e enviar a modelagem até amanhã, dia 6 de dezembro, ao meio-dia. Se você me assistir depois, não tem problema. Se você quer confeccionar o projeto, é só se inscrever no clubinho, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui o tamanho da mochilinha, vou mostrar com a fita e a gente vai fazer o passo a passo da peça. Bora lá! Então, bora lá medir agora para as meninas que gostam de saber o tamanho que fica a peça antes de iniciar o projeto, para já ter uma noção da sua peça, tá bom? Vamos medir aqui a lateral da peça. Olha, aqui na lateral, quando a nossa peça já está pronta, ela fica com a largura de 8 centímetros. A altura dela aqui, 25 centímetros. Vamos ver aqui a parte da frente dela, vou virar aqui pra mim, tá? Aqui ela tá com 20 também, tá? Ó, 20 a largura aqui, 20 a altura, 8 aqui, tá bom, meninas? Ah, vamos medir aqui a boquinha dela, né? A parte do zíper, 16, tá? Ó, daqui até aqui. A aba aqui em cima, ela tá com 22. Pode ter pequenas variações aí de meio centímetro, né? No máximo 1 centímetro para sua peça. Se você usar alguma margem de costura aí muito diferente, tá bom? Esse bolsinho aqui, ele é opcional, eu coloquei aqui. Então, na hora de montar a parte das costas, eu peguei um tecidinho, dobrei ele e coloquei aqui em cima da parte das costas. Aí, a hora que eu fiz a costura das laterais aqui, eu já prendi ele, tá bom? O acabamento interno é feito com viés, é uma peça que dá para confeccionar toda em máquina de costura doméstica. Aqui eu fiz quilt na peça, fiz um quilt livre, mas você também pode fazer um quilt reto, né? Pode fazer aí de outro jeito se você não faz o quilt livre. A alça aqui, ó, ela serve até para uma criança de 5 anos, mas se você quiser fazer para você, ó, aqui dá pra gente fazer a bolsa pra gente também, tá bom? Ela é um tamanho legal. É só você aumentar um pouquinho a alça. Pode adicionar uns 10 centímetros aqui na parte do tecido, mais uns 10 centímetros aqui, né, na faixinha aqui. Você consegue fazer aí para adolescente, para adulto também, tá bom? Espero que você goste desse passo a passo e não se esqueça de participar do meu grupo do Face, Costurando com Andréia Cristi. O link também vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Lá no grupo do Face eu tiro dúvida das alunas, a gente troca contatos de fornecedores, eu dou assessoria para as alunas dos meus projetos e eu quero que você poste lá a foto da sua mochilinha, tá bom? E não esqueça de comentar o vídeo também. Se inscreve, deixa o seu joinha, comenta no vídeo, fala pra mim de onde você tá me assistindo, o que você gosta de costurar, se você gosta de costura criativa, se você gosta de roupa, se você gosta de roupa adulto, roupa infantil. Se você tem alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que você queira ver um passo a passo aqui no canal, comenta tudo aqui abaixo, que eu gosto bastante de ver o comentário das alunas e poder atender vocês da melhor forma possível. Agora, vamos pro passo a passo. Então, vamos agora ao passo a passo de como montar o molde. Acompanha aí. Nós vamos iniciar recortando o nosso molde. Então, eu tenho aqui a página número 1. Vamos começar por ela. Essa página número 1 é a frente da nossa mochilinha infantil. Então, vamos recortar esses dois desenhos que tem aqui nessa página. Recorta em cima do risco. O molde, ele já tá no tamanho real, no tamanho correto da peça. É uma mochila pequena, porque ela é para criança até 4, 5 anos de idade, tá bom? Como o molde já está no tamanho real, no tamanho correto, você nem precisa deixar margem para costura, tá bom? A gente vai trabalhar sempre bem aqui em cima do risco. Recortei aqui a primeira página, tem aqui a partezinha onde é o pontilhado, eu vou passar cola aqui e vou colar outra pontinha aqui em cima. Passo cola ali naquele espacinho, pego a outra pontinha e colo aqui.
Então, aqui eu já tenho o molde da parte da frente da minha mochilinha, tá? Aqui vai ser a dobra do tecido, mas na hora que eu for cortar no tecido, eu vou explicar melhor como que a gente vai utilizar esse molde, tá? Agora, nessa aula, é só pra gente aprender a montar as partes dele. Então, aqui é a primeira página, a parte da frente da minha mochila. A parte da frente da mochila também tem uma aba. Então, aqui na página 2, a gente tem a aba dessa mochila. A parte da aba, a gente só vai recortar, não tem nada para colar aqui na parte da aba, porque ela já coube certinho, inteirinha aqui na folha 4. Então, é só recortar a folha 2. Prontinho, aqui eu tenho a aba da minha mochila já recortada. As sobrinhas de papel eu já posso descartar aqui. A aba da mochila, reserva ali do lado. Agora, aqui nas páginas seguintes, eu tenho a lateral da minha mochila. Então, eu tenho esse quadradinho aqui para encaixar nesse pontilhado aqui em cima. Então, eu vou recortar essas duas páginas e vou fazer a união delas. Essa vai ser a lateral da mochila. Recortei aqui a volta toda em cima do risco. Deixo a parte do pontilhado, que é onde a gente vai passar a cola. Vamos aqui agora recortar o quadradinho, que faz parte ali da lateral. A gente precisa fazer essa união, porque a lateral, ela não cabe toda em uma folha só. Então, na hora de fazer o molde, a gente divide, né, para poder imprimir no tamanho real. Aí, você recorta e monta, que vai ficar no tamanho certinho. Agora, eu vou passar a cola aqui e vou unir, então, essa tirinha aqui em cima. Tenho aqui o molde da lateral da minha mochila. Vou reservar ele aqui do lado, junto com os outros que já estão prontos. As outras duas páginas seguintes são essas duas aqui, ó. Essas duas, elas formam as costas da minha mochilinha. Então, eu vou recortar aqui também, e vou colar essa parte aqui, ó, onde tem aqui o pontilhado. Então, aqui eu tenho as costas da minha mochila. Recortei os dois, agora vamos colar aqui. Seguindo também, então, o pontilhado, passo aqui um pouquinho de cola e faço a união aqui das duas partes. Então, aqui eu já tenho a parte das costas da minha mochilinha. Esse daqui, esse triângulo, a gente vai utilizar ele para fazer a alça. Então, na hora que eu for recortar e montar essa minha mochilinha, eu vou explicar certinho onde ele vai, tá? Por enquanto, você só vai recortar ele. Ele vai servir de base, de apoio, para onde sai a alça da minha mochila, tá bom? Então, esse parece um diamante, né? Esse daqui é só você recortar e reservar ele para a hora que a gente for usar. Eu vou explicar certinho como a gente vai utilizar. Então, esse não precisa montar nada, tá? É só reservar ali do ladinho. Agora, aqui, na última página, eu tenho as alças. Então, são dois retângulos que eu vou recortar eles e vou colar aqui embaixo. Cada um mede 20 centímetros, mas como eu preciso de uma faixa de 40 centímetros para fazer a alça, eu tenho aqui duas faixinhas de 20 que eu vou unir elas. Então, a gente vai recortar e vamos unir aqui na parte pontilhada. Recortei as duas faixinhas, passo cola aqui na parte pontilhada e faço a união. Essa parte aqui será a nossa alça. Então, nossa mochila, nosso molde já tá todo recortado, tudo que a gente vai utilizar de molde para a confecção dessa peça. Então, você imprime o seu molde, recorta ele, deixa ele montadinho. Eu gosto de fazer as minhas peças muito com tecido tricoline, tá? Então, dessa vez não vai ser diferente, vou fazer com tecido tricoline 100% algodão.
Porque eu gosto da textura do tecido, eu gosto de trabalhar com tecido, não gosto muito de trabalhar com material sintético, é o tecido que me encanta. Então, a maioria das minhas peças, todas praticamente, eu faço com tecido e com tecido tricoline 100% algodão, tá? Raramente eu trabalho com material sintético. E para você que está fazendo o curso e que está fazendo todas as suas aulas em máquina de costura doméstica, é melhor que você trabalhe com tecido tricoline, pois os materiais sintéticos, o PVC e alguns outros materiais que está muito aí em alta para a gente confeccionar mochilas, eles são mais difíceis um pouquinho de costurar, requer um pouquinho mais de experiência e requer uma máquina de costura industrial, tá? Lógico, a gente vê vários videozinhos aí no YouTube de algumas peças que são feitas na máquina doméstica, você costura o material sintético na máquina doméstica, mas se você pegar uma bolsa mesmo com material sintético e você for costurar na máquina de costura doméstica, você consegue costurar, mas você vai ter bastante dificuldade, porque vai ser bem difícil de costurar, você vai ter que costurar bem devagarzinho para sua máquina poder aguentar, tá bom? Então, se você quiser substituir por materiais sintéticos e fazer uma bolsa sintética, fique à vontade, não tem problema nenhum, tá bom? Se você já tem um pouquinho mais de experiência, se você tem aí uma máquina industrial, ou se a sua máquina doméstica é uma máquina bem robusta, forte, que aguenta costura, manda ver, substituir os materiais como você achar melhor, como você tiver aí no seu ateliê, tá bom? Agora a gente vai trabalhar com material, então, mais básico, tá bom? Já que o nosso curso tem foco nas meninas aí que são iniciantes, então a gente vai trabalhar com o tecido tricoline. Eu escolhi um tecido principal, na verdade quem escolheu foi a minha filha, Clarice. Se você ainda não conhece, não viu ela, eu tenho uma filhinha de 3 anos e o nome dela é Clarice. E eu recebi aqui no ateliê essa semana vários tecidos novos, que eu fiz uma compra de tecido para me preparar aí para o fim do ano. Então eu comprei bastante de personagem, porque agora com a volta às aulas, né, lá para fevereiro, a gente já tem que estar desde outubro preparando os materiais que a gente vai vender com a volta às aulas. Então, eu reequipei aí o meu ateliê com tecidos de personagens, que é o que o pessoal mais vai pedir agora no fim do ano, dezembro e janeiro, é coisa de personagem para levar para a escola. Até para presentear no Natal, as pessoas já começam a encomendar coisas de material de escola. Então, nesse momento agora, novembro, dezembro, janeiro, é bem legal a gente fazer estojo, fazer mochila, fazer algumas necessárias organizadoras para carregar na bolsa, tá? Então esse você pode focar mais nesse tipo de produto agora para o fim do ano, porque é o que é mais pedido e vende mais, tá? Adquire aí alguns tecidos de personagem, que é o que as mamães, os clientes vão estar pedindo mais. Eu fiz uma compra de tecidos de personagem e a Clarice escolheu esse daqui da Patrulha Canina. Então a mochilinha que eu vou fazer hoje, que eu vou ensinar vocês, vai ficar para Clarice. Então ela escolheu esse daqui de personagem, Patrulha Canina, tecido tricoline, 100% algodão. Esse daqui eu comprei na Ponto X Tecidos, tá? E vou fazer um composê. Então eu escolhi outros tecidinhos que combinam, também tricoline, para estar fazendo alguns detalhes na minha peça. Então eu peguei 2 poazinhos. Esse daqui, um micropoá, esse é um azul marinho com bolinha branca. Esse daqui, ó, ele tem bolão e bolinha na sua estampa, também tricoline. Então eu vou trabalhar com esses 3 tecidos aqui para a confecção dessa peça. Também vou precisar de viés, mas não tenha medo, porque o viés é nosso amigo e ele deixa nossas peças mais bonitas, hein? Então, eu vou precisar de viés, você vai escolher um viés aí que combine com o seu tecido. Viés largo, ó, esse viés aqui, ó, é um viés de 35 milímetros. Então, quando você for comprar, você compra por viés largo. Você pode olhar ele aqui, ó, ele é de algodão e a largura dele 35 milímetros. Aí você vai escolher a cor que combine aí com o seu tecido. Você vai precisar de 2 reguladores de alça, tá? Em alguns lugares chama de regulador de alça, em outros lugares chamam de castelo, né, ó. Então você vai precisar de 2 reguladores de alça. Você também aí pode escolher a cor que combina com o seu tecido. Eu gosto de comprar o preto, que o preto combina com tudo, não tem erro, mas tem coloridos. Você pode comprar colorido também, que as crianças gostam das coisas coloridas, viu? Aí aqui eu tenho um pedacinho do viés já cortado. Você vai precisar também de alça. Aqui eu tô utilizando uma alça de nylon, uma alça sintética. Ela é mais barata, né? Ela é mais... tem um valor mais acessível aí no mercado. Então, eu vou utilizar essa daqui. Preta combina com o meu tecido, tá bom? Você escolhe aí uma cor que combine com o seu tecido. Ela tem aqui, ó, 3 centímetros de largura, tá bom? Então, é uma alça de nylon de 3 centímetros de largura. Na apostila que eu deixei para você imprimir o molde na primeira aula, tem a metragem que a gente vai utilizar, tá? Tudo tem a metragem marcadinho lá.
Vou precisar também de um zíper. Esse zíper que eu vou utilizar, olha, ele é um zíper bem grosso. Aqui na minha cidade, eu compro esse zíper por zíper trator. Não sei se aí na sua região também tem o mesmo nome. Comenta aqui abaixo no vídeo para mim como que é chamado esse zíper na sua região, tá? Ele é um zíper que serve para jaqueta, tá? Então ele é um zíper que tem uns dentes bem grossão. Então você procura aí na sua cidade o zíper mais grosso que você encontrar e também um cursor. Esse zíper tem que ter um cursor para você colocar nele. Então, zíper e cursor. E para estruturar essa peça, eu vou utilizar a manta. Então, eu vou estar utilizando aqui, ó, a manta R2, que ela tem resina dos dois lados. Porque eu vou colocar os dois tecidinhos juntos, tanto o do direito quanto o do forro, para poder quiltar de uma vez só. Na próxima aula a gente vai começar a montar e eu vou explicar melhor essa montagem que eu vou fazer do quilt, tá? Então, eu tô utilizando uma manta R2 para essa peça. André, eu não tenho R2, posso usar R1? Pode, se você só tiver disponível a R1, utiliza a R1 e na hora de quiltar você coloca alguns alfinetinhos para o tecido não sair do lugar. Ou pode até utilizar aquela cola spray. Eu não utilizo porque o valor dela aqui na minha cidade é bem elevado, então acaba não compensando utilizar ela. Eu utilizo alfinetes para prender as minhas peças. Substituir por feltro não é legal porque o feltro é muito fininho e a sua bolsa não vai ficar estruturada, tá? A gente vai precisar de manta mesmo, manta R1 ou manta R2. Nesse trabalho, eu prefiro a manta R2, tá? E também linha, vou pegar a linha para mostrar. Então, a gente vai utilizar a linha também. Na hora que eu for costurar, eu vou ver aqui qual que eu vou escolher, que eu ainda não escolhi, se eu vou utilizar o vermelho ou se eu vou utilizar o amarelo. Tô olhando aqui no vídeo como que vai ficar. Parece que as duas vão ficar bonitas, né? Acho que eu vou acabar usando a vermelha. Não sei, tô em dúvida. A hora que eu for começar a costurar, acho que eu vou quiltar com a amarela. E na hora de costurar o viés de acabamento, eu vou costurar com a vermelha. Acho que vai ficar bonito. Então, ó, eu peguei essa daqui, essa cor de rosinha. Não é a que eu vou utilizar, mas peguei essa daqui porque eu quero mostrar a etiqueta pra vocês, ó, a composição. Então, é uma linha, tá? Uma linha de cone, linha de costura. Deixa eu achar aqui onde que tá escrito a composição, ó. Então, ela é uma linha de poliéster. Existem linhas de algodão pra gente costurar, mas elas já são mais difíceis de encontrar, a linha de algodão hoje em dia, ela tem um valor mais elevado, tá bom? Então, linha de cone, porque eu costuro bastante, então eu gosto de comprar a de cone que rende mais. Poliéster, a composição dela, e a marca que você quiser, tá bom? A marca que você achar no seu armarinho. A marca não tem problema. Essa daqui é Sans Cris, eu tenho da Círculo, tenho de outras marcas, marca não tem problema. Eu só gosto de mostrar a composição, porque às vezes as meninas ficam em dúvida me perguntando se é para comprar a linha de algodão. E a linha de algodão ela é um pouquinho mais difícil de encontrar e um pouquinho mais cara. Então pode usar de poliéster, que dá super certo também, é a que eu utilizo em todas as minhas peças. Esse daqui que a gente vai utilizar na alça, depois eu vou mostrar certinho onde ele vai, eu vou deixar reservado. E esse daqui também, que é a alça, no momento a gente vai deixar reservado de ladinho, esses dois, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com todo o resto que sobrou aqui, que seria a parte das costas da minha mochila, a parte da aba da mochilinha, a parte da frente e a lateral da mochila. Então, esses 4 cortes aqui, esses 4 moldes, a gente vai cortar eles no tecido principal, na manta R2 e no tecido de forro, tá? Todos eles a gente vai cortar o tecido com uma sobra em volta, vai montar um sanduíche com forro, manta e tecido principal, um quadrado para cada um, vai quiltar e depois a gente vai cortar certinho do tamanho do molde, tá? Então, é isso que eu vou fazer com cada um deles. E agora eu vou mostrando cada um deles e fazendo isso para você poder entender melhor, tá bom? Então, eu vou começar aqui pela parte das costas da mochila. O mesmo processo que eu vou fazer com esse, eu vou fazer com todos, tá? Então, eu vou pegar aqui a parte das costas. Eu preciso cortar no tecido principal, aqui, ó, a parte das costas, assim, ó, aqui a parte de cima da mochilinha, aqui onde a gente vai colocar as alças depois, e aqui é o fundo da minha mochilinha, a parte onde tá arredondada é a base da mochila. Então, pra você cortar
Esse daqui, você precisa se atentar à estampa do tecido. Se o seu tecido tiver alguma estampa que vai ficar de ponta cabeça, nesse momento você tem que prestar atenção, tá? Porque a estampa, ela tem que ficar virada pra cá. Aqui é a base da mochila, sua estampa tem que ficar assim, em pezinha, tá? Esse tecido que eu tô utilizando aqui, que é da Patrulha Canina, eu comprei no Ponto X Tecidos, tá? Se você gostou do tecido e quiser um tecido temático, lá tem tecidos de personagem, é lá que eu compro. Quando eu compro, eu uso o cupom de desconto da Cris Ramos. Então, eu digito lá, antes de finalizar o meu pedido, digito Cris Ramos, tudo junto com letrinha minúscula. Dá um desconto bem legal nas compras. Aqui, ó, esse meu tecido, então, ele tem estampa virada para todo lado, eu não preciso me preocupar porque ele não vai ficar de ponta cabeça. Vou tirar um corte nele que fique sobras em volta do meu molde. Então, eu preciso que fique sobras de mais ou menos 2 centímetros na volta toda, ok? Então, vou colocar aqui e vou cortar com sobras, porque a gente vai quiltar. Não sei se você já assistiu a aula de quilt, que tem mais aqui no começo do curso. Se você ainda não assistiu, volta lá nas primeiras aulas, tem aula de quilt aqui no curso e você dá uma olhadinha, tá? Quando a gente vai quiltar a peça, a gente corta com sobra, porque a gente quilta, ela diminui um pouquinho. Então, às vezes, então não é legal você cortar do tamanho do molde e depois quiltar, porque aí a peça vai ficar menor do que a que a gente quer. Então, você tem que cortar com sobra, quiltar e depois cortar seguindo o molde. E é esse esquema que a gente vai fazer então. Agora, o molde eu vou reservar aqui do lado. E seguindo esse quadrado aqui que eu fiz, eu vou cortar igual no forro e igual na manta. Deixa eu ver qual que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer no vermelhinho aqui. Tô usando aqui um retalho. Então, eu vou ver o máximo que eu consigo aproveitar desse retalho aqui para fazer o forro. Como é só um pedacinho, o que eu não consegui fazer no vermelho, depois eu vou unindo aqui o azul. Coloco aqui e corto igual. Agora, eu preciso de um também igual na manta R2. Manta R2 eu também estou comprando na Ponto X Tecidos, tá bom? Mas lá tem um limite no pedido, você pode comprar no máximo 2 metros. Se você aí tem alguma sugestão para me dar, de algum lugar onde a gente pode comprar manta R1, manta R2, comenta aqui abaixo do vídeo, tá bom? Faz aí a sua sugestão, porque eu também estou procurando mais algum lugar onde eu possa comprar manta R1 e manta R2. Se você aí, minha aluna que está me assistindo, tiver alguma sugestão para me dar, comenta aqui abaixo do vídeo. Então, eu tenho aqui, ó, os 3 para fazer o sanduíche. Vou utilizar agora o meu ferro de passar. Então, agora eu vou montar um sanduíche com essas 3 partes. Como eu tô utilizando manta R2 é que tem resina dos dois lados, ela tem uma colinha, então o tecido dá uma leve aderência aqui. Eu vou colocar um de um lado aqui e o outro do outro lado. Os dois com o direito virado pra fora, tá? E depois eu vou quiltar esse sanduichinho desse jeito aqui. Passar o ferro para ele aderir. Se você não estiver utilizando manta R2, você não encontrou, vou imaginar, não tem, não encontrou, estava em falta, não sei, aconteceu alguma coisa, você não tem, você pode usar a manta R1 mesmo, mas aí você coloca vários alfinetinhos prendendo as 3 camadas, que assim na hora que você for quiltar, o tecido não vai sair do lugar. Também existe uma cola spray, que você vem e passa aqui e ela adere no tecido, tá? Também é bem legal. Se na sua região aí essa cola tiver um valor bem mais acessível, você pode utilizar a cola spray também. Eu não utilizo porque aqui onde eu moro, uma cola dessa, um tubo, um spray desse, vai custar em torno de 40, um pouco mais do que 40 reais. Então, pra mim é muito caro, daí vai ficar mais caro as minhas peças e não compensa. Ó, tá vendo como que ele fica? Ele fica durinho, ó, e o tecido fica bem grudadinho, olha que legal, ó, durinho. E o tecido adere bem. Depois que eu fiz isso, eu vou quiltar esse daqui, tá? Aí você pode escolher se você quer fazer um quilt livre, se você quer fazer um matelassé, se você quer vir aqui só passar algumas costurinhas retas,
coloca uma costura decorativa da sua máquina, né? E passa, assim, algumas costuras retas de 5 em 5 centímetros, tá bom? Aí você vai fazer do seu jeitinho. Do mesmo jeito que eu fiz esse daqui, ó, preparei esse sanduíche aqui bem durinho, eu vou fazer a mesma coisa agora com as outras peças, tá? Agora eu vou fazer com esse daqui. Esse daqui, ó, vamos prestar atenção que tem uma coisa bem importante, minha aluna. É o seguinte, ó, aqui, vou virar pra você que tá me assistindo. Essa daqui é a parte da frente da mochila, aqui vai ficar a aba e o zíper, né? Aqui eu tenho metade só da parte da frente, aqui é a dobra do tecido. Então, eu tenho que cortar de um tamanho que caiba ele aqui, viro pra lá e caiba aqui também. Vou mostrar agora pra você. Então, pega aqui o seu tecido principal. Vai ser quase o mesmo tamanho da parte das costas, tá? Deixa eu ver onde eu vou cortar aqui para que eu aproveite mais o meu tecido. Eu vou cortar e você já vai entender o que eu tô querendo dizer com a dobra do tecido aqui. Então, ó, aqui tá o meu tecidinho, ele tem que caber aqui e virando, caber pra cá também, tá? Vou fazer o seguinte, posso fazer de duas formas, tá? Posso colocar o molde aqui, desenhar ele, viro pra cá o molde com o meio bem certinho aqui e desenho o outro lado. Daí eu vou e corto. Isso é uma das formas que eu posso fazer. Mas também posso pegar o tecido, dobrar ele. Aqui, ó, no molde, aqui é a dobra do tecido. Aqui você não pode cortar, tá? Então, eu peguei o tecido, dobrei, peguei o molde, aqui onde tá marcado dobra do tecido, coloco aqui na dobra. E corto com sobras na volta. Eu acho que assim é até mais fácil. Você pode colocar alguns alfinetinhos para ele não sair do lugar. E lembrando que a gente tem que cortar com sobra, tá? Então, tem que sobrar tecido aqui, tem que sobrar um pouquinho de tecido aqui em cima, 2 centímetros para cada lado. Aqui na dobra, ó, na dobra não, a dobra ela é bem rente, tá? O molde é rente à dobra do tecido. Mas o resto você corta todo com sobra de 2 centímetros na volta toda. Esse daqui eu vou colocar alguns alfinetes e depois eu vou cortar. Principalmente essa parte aqui da pontinha, tá? Pra ela não sair do lugar e depois você cortar o seu pano torto. Alfineta ele. Então, ó, é isso daqui que eu quero, tá? Ó, tirando aqui, observa bem onde tá a dobra, tá bom? Ó, vou abrir, é isso daqui que eu quero, tá? Agora, também vou montar um sanduíche no mesmo esquema. Vou cortar forro e vou cortar manta R2. Deixa eu ver se cabe aqui nesse retalho vermelho que eu tô usando. Cabe, ó, vou cortar usando ele, então. Então, eu tenho os 3 cortes, né? 2 de tecido, tecido principal, tecido de forro, manta. E agora eu vou passar e deixar tudo bem aderido, bem durinho, para depois a gente quiltar. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o sentido da estampa para cortar. E aqui, ó, o tecido de forro, ele fica com o direito para fora, porque o acabamento em volta depois vai ser feito com viés. Então, ele fica com o direito já virado para fora. Vou colocar aqui o molde e vou prender com um alfinetinho, só por segurança, para depois eu não confundir qual que é a parte da frente, né, com a parte de trás. Então, vou pegar aqui, ó, cada um deles que eu tô fazendo, eu já vou colocar o alfinete e prender junto. Só para não confundir, depois eu vou tirar. Então, eu já vou guardando eles ali do ladinho, porque eu vou fazer com todos para depois ir na máquina e quiltar de uma vez só. Então, eu vou fazer assim para não me confundir. Agora, eu tenho a aba da minha mochilinha. Vou fazer o mesmo esquema. Vou cortar no tecido principal, no tecido de forro e depois na manta.
Prontinho, já tenho aqui também preparada o corte que eu vou utilizar para fazer a aba da minha bolsa. Já vou deixar ali junto com os outros cortes que depois a gente vai quiltar. Agora aqui também tem uma parte bem importante para prestar bastante atenção, amiga. Ó, aqui é a lateral da bolsa, tá? Então aqui vai ser a lateral, a parte de cima, isso daqui vai dar a volta na minha mochilinha e aqui vai ficar no fundo. Então eu tenho aqui um ladinho, tá? Da mochila. Eu preciso cortar esse daqui 2 vezes com a dobra do tecido aqui nessa parte reta. Então, esse daqui, eu vou fazer a mochila assim, eu vou fazer a parte externa dela toda do tecido da patrulha canina e a lateral em volta eu vou dar um charminho com outro tecido, vou fazer no azul de bolinha, tá? Aí você escolhe se você quer fazer também assim, né, coloridinho, ou se você quer fazer tudo no mesmo tecido, fica do seu gosto, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar o tecido, tá? Vou abrir aqui e vou cortar nele uma tira igual a essa daqui, mas aqui, ó, a dobra, vou dobrar esse tecido. E aqui, nessa parte reta, tem que ficar ali na dobra do tecido. Também vou cortar com sobras em volta para depois poder quiltar. Tenho aqui, então, o tecido dobrado, tenho aqui a dobra dele. A parte reta do molde, coloco encostado na dobra, tá? Então, a parte da dobra não deixa espaço, coloco encostado. E na volta toda, aí sim, eu vou deixar o espaço aí dos 2 centímetros. Esse daqui eu vou passar o cortador, porque acho que vai ficar mais fácil aqui pra mim. Se você não tem cortador, normal, alfineta aqui o molde no lugar e corta, então, com a tesoura. Então, nessa parte aqui, eu vou ter essa faixa bem grande, ok? Agora, eu vou cortar igual no tecido de forro e igual na manta. Aqui eu vou fazer igual, porque eu tava utilizando para forro o meu tecido aqui de bolinha vermelho e ele já acabou. Então, eu vou repetir no azul e depois na manta. Então, essa parte aqui da mochila vai ficar igual pro lado de dentro e igual pro lado de fora. Na mesma cor, né? Vou utilizar aqui o mesmo tecido. Então, agora só vou cortar igual para a parte que eu vou utilizar para o forro. Prontinho, já tem a lateral da minha mochilinha também aqui preparado para ser quiltado. Vou prender o molde aqui. Tenho todas as partes da mochila preparada para ir para a máquina e quiltar agora. Então, é isso que eu vou fazer, tá? Vou para a máquina, vou quiltar tudo. Se você tem dúvidas sobre o quilt, aqui no começo do curso, nas aulas, sobe as aulas lá em cima. Nas primeiras aulas tem aula sobre quilt, tá bom? Então, depois que você cortou tudo isso daqui, agora você vai para a máquina e vai quiltar. Vai quiltar tudo junto, tá? Coloca assim na máquina, já quilta tudo junto com o tecido do forro junto. Então, o que eu quero que você faça é que você leve suas peças para a máquina agora, todos os cortes que a gente preparou. Vai ficar assim, ó, o tecido principal, a manta, o tecido de forro já junto e você vai quiltar tudo junto. Então, você vai escolher o quilt que você quer, se você quer quilt reto, quilt livre e todas as peças você vai fazer o mesmo esquema, quiltando tudo assim, ó, juntinho. Agora, nós vamos iniciar o corte da nossa mochila seguindo os moldes. Já estamos aqui com todas as partes da mochila separadinhas e quiltadas e a gente vai cortar, então, seguindo o molde. Vamos começar aqui pela lateral da nossa mochila. Já tá aqui, ó, o sanduíche quiltado com tecido de forro, manta e o tecido principal. E eu vou cortar, então, utilizando o meu molde. Aqui é a dobra do tecido, então, eu vou cortar aqui, vou virar e vou cortar pra cá também. Então, pra isso, primeiro eu vou riscar com giz e depois eu vou cortar em cima do risco com a tesoura. Esse molde, ele já possui margem pra costura, então você vai cortar o seu tecido igualzinho o molde, do mesmo tamanho do molde.
Desenhei o molde. Aqui eu fiz a marcação do meio desse molde, pois na hora que eu for costurar essa lateral na mochila, essa marcação do meio, ela vai me ajudar bastante a centralizar essa lateral da mochila e costurar mais retinho, tá? Por isso que eu fiz a marcação, mas eu não vou cortar aqui, eu vou cortar só em volta. Não faça divisão aqui. Isso aqui é só para centralizar a peça na hora que eu for costurar. Lateral da mochila preparada, vou reservar aqui do lado. Agora eu vou para a aba da minha mochila. Então tá aqui também o corte, tá? Quiltado, o sanduíche com as 3 camadas, o molde da aba. Vou colocar ele centralizado, prender com alfinetes, cortar em volta seguindo o molde. Todo molde já possui a margem de costura, não precisa deixar sobras, a gente vai cortar igualzinho ao molde. Prontinho, vou reservar aqui do lado também. Vamos para a próxima parte. A próxima parte é as costas da minha mochilinha. Vou posicionar aqui também, centralizado, e cortar seguindo o molde. Costas da minha mochilinha também já preparada. Agora, vamos à parte da frente da mochila. Essa daqui eu vou riscar com uma canetinha ou com giz, porque eu quero cortar bem certinho, pois aqui eu tenho só metade do molde. Eu vou desenhar ele pra cá, virar, desenhar pra cá também e depois cortar em cima do risco. Aqui eu fiz a marcação de onde é o meio do meu molde. Não vou cortar aqui, vou cortar só em volta. Essa marcação central vai me ajudar na hora que eu for costurar. Agora, então, eu vou cortar em volta em cima do risco. Ah, uma coisinha que eu quero falar pra você antes de cortar aqui. Se você quiser fazer um bordado na frente da sua mochila, você for personalizar a sua mochila, então tem aqui, né, a parte da frente da mochilinha. Essa parte aqui, ó, é onde você pode bordar o nome da criança. Então, nesse momento, antes de você cortar o molde, você só desenha com a canetinha, vem aqui e faz o bordado do nome centralizado aqui nesse lugar, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar onde tá o risco da canetinha, ó. O risco da canetinha tá aqui, né, onde tá o molde. Você vai bordar o nome centralizado aqui. Então, você borda o nome primeiro e depois você corta, tá? Porque assim você consegue prender no bastidor, ou se você for fazer o aplique das letrinhas e casear à mão ou casear na máquina de costura doméstica, você tem apoio, você tem um lugar para segurar, para prender no bastidor. Então, você primeiro borda o nominho aqui e depois corta. Então, eu tenho aqui o corte da alça e tenho aqui também esse triângulozinho que a gente vai utilizar de apoio para a base da alça. Nós vamos cortar a alça 2 vezes no tecido que você escolher. Você pode fazer no tecido principal ou no tecido composê. Aqui eu vou cortar ele no mesmo tecidinho principal da patrulha canina que eu tô confeccionando a minha mochila. Então, 2 vezes no tecido que você escolher, seguindo certinho o tamanho do molde. Não precisa deixar margem para costura. Você vai cortar 2 vezes a alça, 2 vezes esse triângulozinho aqui de apoio.
Cortei aqui as duas alças, tá bom? Vou tirar aqui o molde, reservar do ladinho. E os triângulozinhos também vou colocar de ladinho aqui para usar depois. Vou trabalhar aqui primeiro com as alças. Vou fazer o seguinte, ó, vou pegar a minha alça, vou cortar uma tira da mesma manta que a gente utilizou para quiltar a nossa mochila. A manta R2, cortei uma faixinha com 3 centímetros de largura. Vou colocar essa faixinha aqui dentro, em cima aqui, do lado do avesso do meu tecido. Corto ela do mesmo tamanho aqui da minha alça. Essa alça aqui, ó, ela tem 40 centímetros de comprimento. Coloco ela aqui e vou fechar ela aqui dentro, tá bom? Então, ela tá aqui com o avesso pra cima, ó, direito ali pra baixo. Faixinha de manta R2, 3 centímetros de largura. Coloco aqui em cima, fecho ela e passo a ferro. Tô utilizando a manta R2, que tem resina dos dois lados, eu posso passar o ferro dos dois lados, que ela vai ficar bem durinha, bem grudadinha ali na manta. Tá? Então, coloquei aqui a manta aqui dentro. Agora, eu vou pegar a minha alça, tá? A alça de nylon, 3 centímetros de largura. Vou pegar aqui o meu regulador de alça, em alguns lugares chama regulador de alça, em outros lugares chama castelo, tá? Você vai pegar o seu. Ele tá aqui, ó, desse jeitinho. Tem aqui nele essa primeira divisória aqui, né? É aqui que eu vou passar a minha alça. Então, do lado de trás dele, nas costas, né? Eu passo aqui, ó, de trás pra frente. Passo no primeiro vão que tem. E volto no segundo vão. Então, ela vai ficar presa, ó, desse jeitinho aqui. Se eu consigo mostrar, porque tá tudo no preto, ó. Então, eu passei no primeiro, voltei no segundo, aqui atrás ela fica assim, ó. Tá? Dobra aqui por cima. Então, a minha alcinha, ela vai ficar montada desse jeito aqui. Aí, com ela assim, eu venho e vou colocar aqui em cima dessa alça. Aqui do lado onde tá a abertura do tecido, tá? Em uma das beiradinhas, eu vou precisar fazer um acabamentinho nessa alça. Então, eu vou abrir aqui, vou tirar só um pedacinho da manta, para poder dobrar esse tecido para dentro e deixar ele ali com um acabamento, tá? Então, eu dobro a beiradinha para dentro e dobro por cima da manta de novo. Então, ele vai ficar um acabamentozinho aqui em uma das pontas. Nessa ponta que eu fiz o acabamento, deixa eu prender aqui com uma agulhinha para ela ficar certinho ali no lugar. Eu vou colocar, então, essa alça que eu acabei de preparar. Coloco um pouquinho para baixo. Tá? Então, o regulador da alça, ele vai ficar, olha a altura onde ele tá e a altura onde começa a alça. Então, ele fica da pontinha da alça para baixo. Vou apoiar aqui na mesa e vou prender, então, com um alfinete. Venho esticando essa alça aqui por cima e prendendo com o alfinete, até chegar lá na outra ponta, e daí eu posso cortar. Aqui onde eu corto, ela pode desfiar. Então, nessa pontinha aqui, você vem e passa o isqueiro. Aqui onde eu cortei a minha alça, eu venho e passo um isqueiro, tá? Se ela for essas alças de nylon igual a minha. Agora, se você estiver usando uma alça de algodão, não precisa. Como a alça de nylon, ela desfia, é sempre bom a gente queimar as pontinhas. Então, a minha alça, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Aqui tá o meu regulador de alça, do lado de cá fica a alça de nylon, do outro lado fica o meu tecidinho, aqui dentro tem a manta R2. Então, uma das alças está preparada. Depois, eu vou vir aqui, em volta dessa alça preta aqui de nylon, eu vou passar uma costura. Mas, então, primeiro eu vou deixar as duas alças prontas, depois eu vou na máquina e costuro as duas. Então, agora eu vou preparar essa daqui também e deixar ela igual essa daqui. Deixei as minhas duas alças preparadas para ir para a máquina, agora a gente vai trabalhar com esses triângulozinhos aqui, que serão a continuação aqui da alça. Eu vou precisar, então, também aqui da alça de nylon, aqui eu tenho 40 centímetros, então eu tenho dois pedacinhos
de 40 centímetros de comprimento para cada alça. E aqui também 2 triângulozinhos. Vou colocar aqui na minha mesa. Essa parte aqui, ó, que tá na diagonal, eu vou fazer uma dobra nela para dentro, pro lado do avesso, deixando ele aqui, ó, bem pontudinho, tá? Depois que eu dobrei, eu vou dobrar de novo ao meio. E aqui, nessa ponta onde tá a dobra, eu vou encaixar a alça aqui dentro. Então, eu vou colocar a alça aqui, ó. Depois, eu vou na máquina de costura e vou passar uma costura aqui, fechando esse triângulo e prendendo a alça aqui dentro, tá bom? Então, eu fiz assim, ó. Peguei o meu triângulozinho, dobrei a beiradinha dele, tá? Dobrei ele no meio. Aqui no meio, eu já coloco a alça, tá? A alça fica do lado da dobra, tá bom? Da dobrinha aqui, que vai ficar o acabamento. Coloco a alça aqui dentro e fecho. Depois, na máquina, vou rebater a costura na volta desse triângulozinho, fechando ele. Vou colocar aqui o alfinete. E quando eu for pra máquina, eu já vou fechar todas essas partes aqui da alça. Então, aqui vamos pra segunda. Pego essa pontinha, dobro. Onde ficou aqui a dobra, eu encaixo no meio a alça e fecho o triângulo. E depois vou rebater, então, a costura na volta toda dele, prendendo a alça aqui dentro desse tecido. Esse alfinete não fura. Deixa eu trocar o alfinete. Vamos ver um outro alfinetinho. Esse furou. Já deixo preparado aqui para ir para a máquina. Agora, eu vou para minha máquina de costura, vou fechar esses triângulos e vou costurar aqui em volta dessa alça. Aqui você vai rebater uma costura na lateral dessa alça de nylon preta. Então, você vai rebater a costura na volta toda, tá? Dando a volta toda aqui na alça. Aqui, onde a gente tem a parte do castelo, você vai fazer uma costura mais reforçada, vai fazer um retrocesso. Então, você já vai deixar a sua alça preparada desse jeito aqui, ó. Com a costura rebatida na volta toda, prendendo a parte de nylon com a parte de tecido. E não esqueça de reforçar a costura aqui na parte do regulador. Aqui na parte da base da nossa alça, onde tem o triângulo, você também já vai rebater a costura desse jeitinho aqui, deixando ele fechada e a alça presa aqui dentro. A mochila, ela também contém uma alça de mão para você carregar ela em pezinha. E essa alça aqui, ela mede 25 centímetros de comprimento. Então, você também já pode deixá-la separada para utilizar depois na hora da montagem. Um pedacinho de alça de 25 centímetros de comprimento e já deixa as pontinhas dela também já queimada com isqueiro para não desfiar. Então, eu tenho aqui a parte da frente da mochila, tenho aqui a minha aba e vou trabalhar agora com o zíper. Então, a gente vai costurar o zíper aqui no meinho dessa aba, tá bom? Uma coisinha que a gente tem que prestar atenção, duas na verdade. O zíper que eu tô utilizando é esse zíper bem grosso, ele é conhecido como zíper para jaqueta ou zíper trator, tá? E também um cursor correspondente a esse tamanho de zíper, o cursor aqui também bem grande. Você já compra os dois juntos para não ter erro no tamanho do zíper com o cursor. Uma coisinha que a gente tem que prestar atenção é na hora de colocar esse zíper aqui, ó, a gente vai costurar ele aqui, o zíper, ele tem que abrir da esquerda para a direita. Então, coloca a mochilinha assim, virada para você que tá costurando, o zíper tem que abrir da esquerda para a direita, tá bom? Isso é sempre uma coisa que a gente tem que prestar atenção, na hora de costurar mochila, bolso, nécessaire, sempre da esquerda para a direita, porque a gente sempre vai puxar com a mão direita o zíper, né? Então, a gente puxa daqui para lá. Então, da esquerda para a direita. Vou começar fazendo o seguinte. Vou costurar, então, nesse sentido aqui. Então, eu coloco aqui na minha mesa a minha mochila, coloco aqui em cima o zíper com o direito para cima. Vejo se ele tá no lugar certinho que eu quero costurar. Eu digo o sentido do cursor para correr. E agora, eu vou virar o direito do zíper em cima do direito da aba e vou costurar aqui na beiradinha. Então, eu vou posicionar aqui no comecinho e venho costurando. Eu deixo alinhado o zíper
com a parte da aba e passo uma costurinha reta aqui. Vou costurar com o pezinho de máquina comum, tá? Não vou colocar o pezinho de zíper, porque eu quero que o zíper fique bem aparecendo, tá? Então, eu não preciso colocar pezinho de zíper, não preciso costurar muito próximo aos dentes do zíper, muito pelo contrário, eu quero esse zíper aparecendo. Então, eu vou costurar aqui na beiradinha, pezinho de máquina, dando a volta aqui nessa peça. Costurei aqui a volta do zíper, tá? Ele vai ficar assim. Então, ele tá com o direito dele, junto com o direito do tecido. Costurei aqui a volta, fiz as curvinhas. Agora, aqui a gente precisa fazer um acabamento. Eu vou fazer um acabamento com viés, então eu vou colocar um viezinho aqui. Se você não quiser costurar o viés, você pode regular a sua máquina no ponto zigue-zague, mais apertadinho, e passar um zigue-zague aqui. Tá? Não é a forma mais bonita de se fazer um acabamento, tá bom? Não vai ficar tão bonitinho. O melhor mesmo é você colocar um viés aqui. Então, agora eu vou fazer a aplicação do viés aqui em volta, para dar o acabamento, então, dessa união. Como que eu vou fazer? Vou pegar o meu viés, esse aqui é um viés largo, vou abrir a beiradinha dele, vou colocar ele aqui em cima do zíper, alinhado com a lateral. Vou vir aqui, vou passar uma costura reta aqui, ó. Vou devagarzinho lá na máquina, costurando de pouquinho em pouquinho, acertando. Passo uma costura reta em cima desse vinco que tem aqui do viés, na volta toda. É isso que eu vou fazer agora. Costurei aqui, então, meu viés, ó. Abri a abinha dele, coloquei ele alinhado com a minha peça, costurei em cima do vinco da dobra, na volta toda aqui, ó. Tá? Primeiro, eu fiz costurando ele em cima do meu zíper. Agora, eu vou pegar ele e vou virar esse viés pro lado do avesso, pro lado lá do meu poazinho. Então, vou virar todo ele pelo lado do avesso, lado das costas da minha aba, e vou fazer o seguinte, ó, vou pegar essa beiradinha do viés, vou dobrar e vou alinhar ela com essa costura que tem aqui. Então, essa beiradinha, coloco ali, deixo alinhada, vou na máquina e vou rebater aqui a costura. Então, você coloca na máquina, olhando aqui pelo lado do avesso agora, lá na máquina, com o avesso para cima, coloca o pezinho da máquina aqui em cima, vai dobrando o viés, alinhando a beiradinha dele com essa costura que a gente acabou de fazer aqui e rebate a costura, então, fechando ele aqui em cima. Então, ele vai ficar fechadinho assim, ó, e vai dar um acabamento bem bonitinho dos dois lados. Então, agora você vira ele pro avesso e rebate a costura. Para ele ficar bem perfeitinho, você tem que fazer isso daqui, de deixar alinhado a beirada dele com essa costura que a gente acabou de fazer aqui. Então, se você coloca ele bem ali em ciminha e a beiradinha dele você vai seguindo essa costura, ele vai ficar bonitinho dos dois lados. Fiz o acabamento com viés aqui na abinha. Olha que bonitinho que já vai ficando, né? Já vai tomando forma aqui a nossa mochilinha. Agora, seguindo o mesmo esquema de montagem que eu costurei o zíper na aba, eu vou costurar o zíper no corpo da parte da frente aqui da minha mochilinha, tá? Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Vou costurar aqui, ó, o zíper na lateral aqui da minha mochila. Então, eu vou pegar esse daqui direito do tecido com o direito do zíper e vou passar uma costura aqui, agora unindo a parte do corpo nessa aba, tá? Então, eu começo por aqui. Você coloca assim na sua mesa, tá? Posiciona aqui a abinha, vai pegar aqui a lateral, vai colocar direito do tecido com direito do zíper e começa a costurinha aqui por cima, dando a volta.
Ah, um detalhe importante que eu esqueci de falar. Se você quiser tirar aqui, tá, ó, o cursor, tirar o cursor fora e costurar só a parte do zíper, dá certo também, fica até mais fácil, tá bom? Você tira aqui, ó, costura o zíper e depois volta o cursor ali. É que eu tenho mania de já costurar a aba junto para não ter que tirar o cursor e colocar de novo, tá bom? Mas aí fica a sua escolha. Se você tem facilidade de colocar o cursor, tira a abinha, costura aqui e depois coloca o cursor de volta. Se você não quer ficar tirando e colocando o cursor, você já costura tudo junto aqui. Costurei, então, o zíper aqui na parte da frente e também vou fazer o acabamento aqui com o viés. Vou começar aqui nessa pontinha, pego o viés, abro ele, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui na aba. Vou colocar ele alinhado aqui, com essa abinha aberta, alinhado aqui na lateral do zíper. Vou passar uma costura reta bem em cima desse vinco aqui da dobra que eu acabei de abrir. Costurei o viés aqui em cima do zíper, agora eu vou virar ele pro lado do avesso, vou dobrar bem em cima, alinhado com essa costura que eu acabei de fazer, e vou rebater a costura. Olha que coisinha mais fofa, já tá pronta a parte da frente da sua mochilinha. Nesse projeto, a parte que dá um pouquinho mais de trabalho é essa daqui do zíper, tá bom? Mas é só costurar devagarzinho na sua máquina, ter um pouquinho de paciência, ir costurando devagarzinho, arrumando. Caprichar no viés para ele ficar bem bonitinho, tá bom? Aqui no curso, lá no topo do curso, tem vídeo ensinando só o viés, só costurar o viés. Eu dou o exemplo de costurar o viés na capa de uma caderneta, tá? Esse viés aqui é muito mais fácil do que aquele lá que eu ensino lá na aula, mas se você ainda tem dificuldade no viés, assiste a aula que tem aqui no topo do curso, que fala sobre viés, que você vai treinar um pouquinho e vai tirar de letra. E olha aqui como que fica bonitinho. O charme é isso daqui, ó, que fica levantada a aba. Então, por isso que você tem que usar um zíper grosso, um zíper de jaqueta ou zíper trator, para dar esse ar assim, ó, de mochilinha que a aba fica mais saltada. Agora nós vamos começar a posicionar as alças aqui na nossa mochilinha. Eu tenho aqui a parte da frente da mochila, eu vou dobrar ela ao meio e vou fazer uma marcação aqui na parte superior, onde é o meio dessa mochilinha. Então, deixo o zíper bem fechadinho, cuidado para o cursor não escapar. Coloco os dois aqui na mesma reta, deixo alinhado e faz uma marcação aqui onde é o meio. A gente vai achar certinho aqui o meio da nossa aba. Com o auxílio da fita, você confere se de onde você colocou a agulha até começar o zíper tem a mesma medida. Aqui no meu, ó, não ficou certinho, então eu vou alinhar de novo. O meu aqui deu 6 centímetros para cada lado. Então, de onde eu marquei o meio, do meio até o início do zíper, 6, do meio até o início do zíper, 6 centímetros. O seu talvez possa variar um pouquinho, se o pezinho da sua máquina for maior ou menor que o meu, tá? Então, dependendo aí do tamanho do seu pezinho de zíper, talvez tenha uma variação nessa medida. Mas nada considerável, tá? Se for meio centímetro de diferença, alguns milímetros de diferença, não tem problema nenhum. O que eu quero aqui é que você ache o meio certinho da sua aba. Marquei aqui o meio, dando um espaço de mais ou menos um dedinho, eu vou posicionar a alcinha de mão, a alcinha que segura a mochilinha por cima. Então, eu vou pegar essa partezinha aqui, vou colocar ela aqui em cima, deixando mais ou menos 1 centímetro para cada lado, ó, aqui de onde tá a agulha, 1 centímetro para lá, coloco a alça e para cá a outra ponta da alça. Vou prender aqui com a agulha. Posicionei a minha alcinha de mão. Agora eu vou pegar essa alça, as alças maiores aqui, e vou posicionar em cima. Então, aqui, ó, eu tenho que observar que essa faixinha preta da minha alça, ela tem que ficar posicionada certinha em cima dessa pretinha aqui, para ficar bem alinhado as duas.
Então, com o avesso para cima, com as costas da alça para cima, o direito, a parte onde tem a alcinha preta virada para baixo, posiciona aqui, então, seguindo essa primeira alça de mão que eu acabei de posicionar. Coloco aqui, prendo com o alfinete. Nesse momento, é legal você prender com 2 alfinetes essa alça. Porque se você prende com um só, quando você vai costurar aqui, ela pode mover para lá e para cá e ficar torta. Então, você coloca 2 alfinetes, que daí é mais difícil que ela saia do lugar, tá? Você tem mais chance de costurar certinho, porque ela não vai sair, ó, do lugar. E faça a mesma coisa com a outra alça. Então, o direito dela, coloco para baixo, avesso para cima, coloco ela alinhada com essa alcinha aqui e coloco 2 alfinetinhos. Agora, eu vou na minha máquina de costura e vou passar uma costura aqui em cima, prendendo as alças. Assim, elas já vão ficar fixas aqui, eu posso tirar todos esses alfinetes e vou trabalhar com a bolsa com mais facilidade. Então, prende na máquina agora, faz uma costura reforçada, faz retrocesso em cima das pontas das alças. Essa mochilinha inteira eu tô costurando na minha máquina de costura doméstica. Minha máquina de costura doméstica é uma Janome, tá? Eu recomendo essa máquina aqui se você estiver iniciando aí nas suas costuras, porque ela é uma máquina mais acessível o valor dela para você comprar. E ela é uma máquina que aguenta costurar coisas mais pesadas. Então, eu tô costurando aqui a mochila, que tem várias camadas, e ela costura tranquila. Olha, passei as costuras de segurança, confiro se ficou bem alinhado a faixinha preta, tá? E tá posicionado. Então, essas 2 alças, eu vou posicionar na parte da frente da minha mochila. Agora, nós vamos pegar a parte das costas da minha mochilinha e posicionar essa outra parte aqui da alça. Então, eu tenho aqui a minha mochila, ela vai ficar montada desse jeitinho aqui. Aqui é a parte de cima, aqui é a parte de baixo da mochila. Agora, eu vou trabalhar nessas pontas aqui. Eu vou pegar aqui, ó, a base da minha mochila e da base pra cima, eu vou marcar 5 centímetros. Então, eu vou ver aqui da base, ó, aqui embaixo da base pra cima, 5 centímetros. Do outro lado também é a mesma coisa, da base para cima 5 centímetros e coloco um alfinetinho aqui para marcar onde dá a altura de 5 centímetros. Depois eu vou pegar a minha alcinha, a parte da alça, vou colocar ela aqui e ela precisa estar virada para cima, tá bom? Ela vai ficar desse jeitinho aqui. Aqui tá a base, a pontinha dela tem que ficar virada para cima. Eu falo bastante sobre isso, sobre colocar essa pontinha virada para baixo, porque várias vezes eu já fui costurar a mochila e costurei assim, ó, virada para baixo, e dá errado na hora que a gente vai passar esse daqui lá no regulador de alça, tá? Então, presta bastante atenção para não fazer o mesmo erro que eu já fiz muitas vezes. Tem que costurar ela virada para cima, pro topo da minha mochilinha, tá bom? Então, aqui onde eu coloquei o alfinetinho, eu vou posicionar o meu triângulo ali, ó, a pontinha dele lá. Já vou tirar o alfinete daqui e vou utilizar para prender a alça. Vou fazer também a mesma coisa do outro lado, tá? Com a parte da alça pro topo da minha mochila, coloco a pontinha ali onde eu fiz a marcação dos 5 centímetros, já utilizo o mesmo alfinetinho para prender ali. E agora eu vou na máquina, vou passar uma costura de segurança aqui e aqui para prender no lugar e já posso retirar os alfinetes. Prontinho, já estou com as minhas alças posicionadas, tanto na parte da frente da mochila quanto nas costas. Agora eu vou fazer a união da parte da frente com as costas da minha mochilinha. Então, tô aqui com a parte da frente, vou pegar as costas da minha mochilinha, vou colocar aqui direito com direito e vou fazer a união das 2 partes aqui no topo da minha mochila. Então, eu vou passar uma costura reta aqui unindo as 2. Então, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Frente e costa já tudo junto. Você pode colocar alguns alfinetes ou pode ir direto na máquina se você já sentir mais segurança para costurar.
Passei aqui a costurinha reta. Você costura um pouquinho mais devagar, porque aqui tem o zíper, tá? Então, na hora de passar no zíper, você passa com cuidado. Você pode até virando o volantinho da sua máquina de costura com a mão, para costurar bem devagarzinho, para não ter perigo de quebrar a agulha da sua máquina e acontecer algum acidente, tá bom? Então, costura bem devagarzinho, mas a máquina costura assim, tranquilo, tá? Então, ele vai ficar desse jeito aqui, ok? Agora, nessa união que a gente acabou de fazer, a gente também vai costurar um viés de acabamento. Então, eu vou pegar o viés, vou abrir ele no mesmo esquema que eu fiz na hora de costurar o zíper. Então, eu vou abrir ele, vou alinhar aqui, passar uma costura reta em cima da dobra, depois virar ele para o outro lado e rebater a costura. Fiz o acabamento, então, aqui com o viés. Agora, a gente vai começar a costurar a lateral dessa mochilinha. Então, eu tenho que deixar toda a alça aqui dentro, tudo escondidinho aqui. E vamos trabalhar, então, com a lateral da mochila agora. Nós vamos começar aqui pela parte da frente da mochilinha, que a gente deixou uma marcação, quando a gente foi desenhar com o molde, eu deixei uma marcação aqui de onde é o meio. Se você esqueceu de deixar, não tem problema, é só você pegar aqui, dobra, você já vai achar o meio, vem aqui e coloca um alfinetinho aqui, você já sabe onde tá o meio da parte da frente da sua mochila. A lateral da mochila, mesma coisa. Eu tinha deixado um risquinho aqui, mas se você não deixou, é só você dobrar ele ao meio. Acha o meio aqui, faz um risquinho ou coloca um alfinete. Então, eu vou começar a costura por esse meinho aqui. Vou colocar o meio da minha lateral com o meio aqui da frente, alinhado os dois e prendo os dois com o alfinete. Agora, eu vou pegar essa ponta aqui, ó, vou dobrar ela ao meio também e vou marcar onde é o meinho dela aqui. A outra ponta da lateral, mesma coisa, dobro e marco o meio. Você pode marcar com pique, com risquinho de giz, com alfinete, marco o meinho, tá? Então, primeiro eu alfinetei aqui. Agora, eu vou pegar essa parte que eu acabei de marcar o meio, vou vir nessa costura aqui da união da parte da frente com as costas. Esse pontinho aqui, eu vou colocar ele bem na reta dessa costura aqui. Tá? Então, eu marquei o meio aqui embaixo, o meio aqui da costura, o outro lado também, ó, tá? Vou pegar outra ponta bem no meio, vou posicionar esse meio com a costura que eu fiz aqui. Já pego aqui a mesma agulhinha e prendo. Agora, eu vou pegar todo o restante aqui da lateral e vou alinhar tudo, tá bom? Agora, a gente vai alinhando desde aqui a volta toda com o alfinetinho ou com o alinhavo. Depende aí da sua prática, tá? Você pode também utilizar essas presilhinhas, tá bom? Então, você vai vir aqui, vai alinhando e vai colocando presilhinhas. Você vai fazer a volta toda da mochila, tá? Então, você vem alinhando, vai colocando. Quando chegar aqui, você vai virar essa parte das costas aqui pra cima e também vai alinhar. Então, você vai fazer tudinho aqui, ó. Fechando ela aqui assim, ó, tá bom? Então, você vai alinhar a volta toda, vai alinhar pro lado de cá e pro lado de lá. Aqui, no meu caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, eu vou alinhavar, tá? Quando é bolsa, assim, eu me sinto mais segura quando eu faço um alinhavo. Então, eu vou pegar uma agulha de costurar na mão, tá? Com uma linha bem grandona e venho aqui passando o alinhavo na volta toda. Então, eu já vou fechar ela aqui, ó, tanto de um lado, do lado de cima,
como do lado de baixo, ó, tá? Então, eu já vou fazer a volta toda da curva dos dois lados. Aqui na minha mochilinha, eu alfinetei a volta toda e depois eu fui e passei uma costura, tá? Unindo tudo antes de ir para a máquina. Você faz assim, se você for uma pessoa iniciante na costura, estiver fazendo a sua primeira mochilinha, você faz desse jeito, alfineta, passa uma costurinha na mão e depois vai costurar na máquina, tá bom? Agora, se você já tem mais experiência, você pode alfinetar e costurar direto na máquina, passando uma costurinha reta aqui em volta. Um detalhezinho importante que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: dependendo da sua máquina, o pezinho dela pode ter um tamanho diferente. Pode ser igual a minha, que é esse daqui, pode ser que você esteja costurando numa máquina industrial, ou pode ser que você esteja costurando numa máquina Brother, que tem um pezinho um pouquinho mais largo do que o pezinho da Janome. Então, vai acontecer da sua mochilinha ficar 1 centímetro maior, 1 centímetro menor, o que não tem problema nenhum. A única coisa é que você vai precisar fazer um ajuste na hora de costurar aqui essa lateral. Então, eu alfinetei tudo e costurei. Então, eu deixo sem costurar as duas pontinhas, tanto de um lado quanto aqui do outro lado da mochila, tá? Deixo as duas pontas sem costurar. Porque se deu alguma diferença no tamanho, talvez aqui sobre um pouquinho, tá? Ó, olha lá, sobre assim, ó, coisa bem pequena. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Quando eu for costurar aqui, talvez sobre e talvez dê bem certinho. A intenção é que o molde dê certinho, tá bom? Mas pode ser que você tenha aí cortado um pouquinho maior, um pouquinho menor, talvez não tenha seguido certinho o molde, talvez o pezinho da sua máquina dê alguma diferença, ou seja, na hora que você estiver costurando, é para encaixar certinho. Mas vamos imaginar que não encaixou e que você vai precisar corrigir. Então, eu preciso ensinar você a corrigir os erros também, tá? A intenção é que ele fique assim e encaixe certinho. Vamos imaginar que a sua deu alguma diferença e não encaixou, ficou sobrando, tá? Vamos imaginar que sobrou. Então, você vai vir aqui, você costura primeiro da curva para baixo, deixa as duas pontas aqui em cima sem costurar. Se sobrar, você pega aqui e corta um pouquinho da sobra, tá bom? Aí, André, não sobrou, faltou. Se faltou, você vai pegar essa parte aqui e vai passar uma costura um pouquinho mais para dentro. A gente não fechou aqui? Você vem e faz a costura aqui. Isso eu tô ensinando você a consertar a sua mochilinha se ela der errado. Não é para dar errado, é para encaixar certinho igual a minha, tá bom? O molde vai ficar certinho. Mas nós estamos aqui com um curso com foco em meninas iniciantes na costura. E quando a gente inicia, a gente erra. E a gente precisa também aprender a consertar os erros, tá bom? Se sobrar aqui, você pode cortar um pouquinho arredondando. Se faltar, você vem e passa outra costurinha aqui, então ela vai ficar um pouquinho menor e vai encaixar certinho. Isso é a forma de você consertar se der qualquer erro na hora de você fechar sua mochila, tá bom? A intenção é que não dê erro. Se der erro, você já sabe consertar. Então, você vai passar a costura aqui em volta. Se você for iniciante, passa um alinhavo, igual eu passei. E agora você vai na máquina e vai passar a costurinha reta. Coloca desse jeitinho aqui na máquina, passa, já costura a volta toda. E depois a gente vai fazer um acabamento com viés. Então, agora eu vou para a máquina de costura e vou passar a costurinha pé de máquina aqui na volta toda. E antes de ir para a máquina, também outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é aqui no topo da minha mochila. Tem esse acabamento com viés. Na hora de costurar aqui a lateral, eu coloquei esse viés, essa emenda aqui, deitadinha para o lado das costas da mochila, tá? Isso também vai ajudar a nossa aba, essa abinha aqui, a ficar mais estufada lá do lado do direito, que é o charminho da mochila. Então, esse viés aqui, na hora de você costurar a lateral, você coloca ele deitado pro lado das costas da mochila. E bora lá costurar na máquina agora, aqui em volta.
Costurei a volta toda da minha mochilinha e agora eu vou fazer um acabamento com viés. Então, eu vou pegar aqui numa parte reta da minha mochila para começar com viés, que é mais fácil. Pego o viés, abro ele, coloco ele alinhado com a beiradinha aqui da minha mochila, passo uma costura reta em cima desse vinco da dobra que ele tem aqui e faço a volta toda. Para fazer um acabamento bonitinho, aqui onde eu vou iniciar a costura do viés, eu inicio com uma dobrinha. Então, eu pego a pontinha dele, dobro, coloco aqui com a dobrinha, vou dar a volta toda costurando até chegar aqui em cima de novo, passar um pouquinho da onde eu comecei, tá? E depois rebater pro outro lado. Então, agora, vou fazer a primeira costura aqui na beiradinha do viés. Costurei aqui o viés na volta toda da minha peça, ó. Deixa eu mostrar aqui de pertinho onde tá a emenda. Então, eu comecei costurando aqui com uma dobra nesse viés, dei a volta toda até chegar aqui de novo. Quando chegou aqui, eu deixei passar um pouquinho por cima. Agora, eu vou pegar esse viés e vou virar ele pro outro lado e vou rebater. Então, quando eu virar ele pro outro lado, aqui já vai ficar um acabamento, ó. Viro ele lá, já vai ficar um acabamento. Agora, eu vou rebater a costura. Então, vou virar todo esse viés pro outro lado da minha mochilinha e vou rebater a costura. Igual eu fiz nas outras partes onde a gente costurou viés também, tá? Só virar pro outro lado, coloca a beiradinha dele alinhado com essa costura que a gente acabou de fazer e passa uma costura. Se você tiver dificuldade para costurar esse viés e ele ficar bonitinho, retinho, você pode costurar com zigue-zague, tá? Na hora de rebater essa costura pro outro lado, você pode costurar com zigue-zague. Mas aí você precisa costurar bem na beiradinha, tá? Bem nessa beiradinha aqui, para esse viés não desfiar quando a gente lavar a mochila, tá bom? Então, agora você vira e rebate o viés. Rebati o viés, né? Costurando ele agora do outro lado. Então, a lateral da nossa mochilinha, olha como ela fica bonita. Só pelo lado de dentro, o forro já ficou bonito, né? Agora, a gente vai desvirar essa mochilinha, então. Vou pegar por aqui, vou desvirar tudo. Vou virar ela pro lado direito. Vamos conferir as alças, conferir o zíper. Vamos agora dar uma geral nela. Olha que gracinha! Ela fica com essa aba aqui, com essa tampinha, olha, saltada. Isso que dá o charme na mochilinha. Então, utiliza esse zíper mais grosso, tá bom? Aí, aqui eu fiz a marquinha com a canetinha, depois eu passo o ferro aqui e essa marquinha vai sair. A gente desvira bem ela, desvira bem aqui a curva, ó, que fica bem redondinha, a gente tem que desvirar bem legal para ficar bonito. Agora aqui as alças. Vou pegar aqui a alça, ó, e vou passar a outra ponta aqui dentro. Então, eu passo pelo meio desse meu castelinho, desse regulador, passo pelo meio e saio aqui no buraquinho de baixo. Não esquece de aqui na pontinha passar o isqueiro. E depois que você passar aqui também, se você achar que a sua alça vai desfiar, você faz uma dobrinha nela, vai na máquina, coloca o zigue-zague e passa várias vezes o zigue-zague aqui. Aí você acerta as alças, passa as duas, regula elas. Essa mochila aqui, ela vai servir... Essa mochila aqui, ela vai servir numa criança até 4, 5 anos, tá? Se for uma criança mais miudinha, mais magrinha, serve até por mais tempo. Aí você confere se não ficou nada torcido, se não ficou nenhum lugar sem costurar. Vamos lá. Desvirar bem aqui embaixo. E olha aqui a nossa mochilinha finalizada. Eu gostei, achei que ela ficou uma gracinha, ó. Tem alcinha para você segurar aqui, a alça para as costas, tá?
a parte da frente. Olha o detalhe dessa abinha aqui que fica saltada, que dá o charminho na sua peça. Aqui, então, você pode personalizar ela, bordando o nome da criança, pode bordar aqui, pode bordar desenho aqui em cima. Tá bom? Você também pode colocar bolsinho interno. Então, você que quiltou a peça, aquela hora que a gente vai fazer a marcação para cortar, seguindo os moldes, você pode colocar um bolsinho aqui dentro. Você pode criar muito mais em cima da peça. Aqui também, no cursor do zíper, você pode colocar um chaveirinho bordado, pode colocar um mosquetão. No meu canal do YouTube, eu ensino a fazer um chaveirinho na bordadeira, um chaveirinho redondo com a letrinha do nome da criança. Você pode fazer para pendurar aqui também. E esse foi o projeto desse mês, Mochila Infantil. Eu espero que você tenha gostado. Essas aulas foram preparadas para você com bastante carinho. E não se esqueça, sempre que você tiver dúvida, pode perguntar aqui abaixo do vídeo, tem um espaço aqui especial para suas dúvidas. Manda mensagem para mim. Fazendo a sua mochilinha infantil, posta foto lá no grupo, porque eu quero ver a sua peça também, tá? Quero ver o tecido que você escolheu, quero ver como ficou a sua mochila. Então, posta foto lá para eu poder ver o seu trabalho também. Eu espero que você tenha gostado desse projeto e até a próxima aula. Tchau, tchau!